Estamos de volta para Sim. mais um episódio do Contadores de História, dessa vez. O Jânio Quadros, o homem da O vassourinha. Homem da Vassoura. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. E vamos ver que ele é muito parecido com o personagem dos nossos dias, Nossos né? dias atuais que... Muito parecido mesmo. Então, o Homem da Vassourinha nasceu no ano da Revolução Russa, né? Na Revolução Russa de 1917, e ele era advogado e professor de geografia, foi prefeito depois e governador de São Paulo. Engraçado Na que década de 50. ele era considerado um bom professor, né? É. Então podemos dizer que como presidente ele era um excelente professor. Sim. E nasceu onde no Em Brasil? Campo Grande, no Mato Grosso, hoje que é o Mato Grosso do Sul. Antes era uma coisa só, né? É. E crescido na República de Curitiba, cujo presidente poderia ser o Plínio Salgado. Pois é, logo onde o cabo foi nascer, em Curitiba, né? Curitiba ficou marcado, né? Sim, cara? Curitiba é sempre marcado, onde tem Plínio Salgado, o Sérgio Moro. Sérgio Moro e por aí. E a República, né, de Curitiba. Moro. Engraçado. Plínio Salgado fosse candidato a presidente, Sim. e Curitiba fosse um país, ele Ganhava. teria sido presidente do o fascistazão, né? É. Não é à toa que eles elegeram o Bolsonaro. né? Sim. Então, os primeiros anos do ensino fundamental, Foi ele- no grupo escolar, Conselho Ezequiel da Silva Romero, Bastos, hoje Colégio Estadual, Conselho Zacarias. que você está vendo aí na imagem, Sim. né? Uhum. Então, ele era professor de geografia num colégio muito tradicional, né? O Dante Alighieri e no Colégio Vera Cruz, considerado um excelente docente, um excelente professor. Pois é. Agora, em termos de partido, ele passou pelas letrinhas todinhas, né? É. PDC, De 47 a 54, Partido Democrata Cristão, Uhum. PTN, de 54 a 65, MDB, 1965 até a década de 80, início dos anos 80, PTB, PTB, é aquele do... João Pedro Jefferson, Pois é, rapaz. em 1980 e 86, PFL. PFL, é da ditadura, É, pois é. O De PFL 86 até é neto 89. do Arena, né? sim, É filho do PSDB, do PDS. O PDS é filho da Arena. aham. E o PSD, 1989, e o PRN. PRN. Em Rapaz, cada 1992. partido que a gente não sabe nem o que diabo é, mas vai estar aí na tela para Vai você. estar na tá? tela. Então, como é que foi essa carreira dele, né? Em 47 ele foi eleito vereador, né? Com 1.707 votos na cidade de São Paulo, pelo PDC, Partido primeiro partido Democrático dele, Cristão. e foi deputado estadual mais votado, com mandato entre 1951 e 1953. Então ele teve assim uma carreira meteórica, né? Aham. Ele entrou na política já chegou chegando. Sim. Dizem que o Jânio recebeu o mandato devido às cassações na época do governo Dutra, Hum. contra os vereadores que eram do Partido Comunista, os candidatos do Prestes, Era chamado os candidatos de Prestes, É. né? mas constata que ele foi realmente eleito e empossado antes pelo PDC. Certo. Então ele já era. Ele não era suplente, né? Porque na época, quando Como foram sempre. caçados. Como sempre, o Brasil querendo se livrar dos comunistas. Pois é, tinha assim uma caça aos comunistas. E em períodos da história, Sim. quando isso acontece, são os piores períodos, Sim. né? Hoje em dia também, acho, tem Pois gente é. que tem comunista. Hoje não tem mais nem comunista e continuam perseguindo Sim. esses comunistas. Então, ganhou em 52 a Ordem Militar de Militar, Nosso Senhor. Jesus Cristo. Poxa, a Ordem Comanda- Militar do Nosso Senhor Jesus Cristo não é qualquer coisa, não. É uma né? ordem honorífica portuguesa que herdou o nome da extinta Ordem de Cristo, de 1834, que é concedida por destacado serviço prestado no Exército, no exercício das funções em carga de soberania ou administração pública, magistratura da diplomacia que merece ser especialmente distinguidos. Olha aí, rapaz. Essa Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo tem muita gente importante que ganhou, né? Muita gente ganhou. Então, em 52, ele venceu o candidato Francisco Antônio Cardoso, que era apoiado por partidos e que era apoiado por muitos. recursos. Tinha muitos recursos e apoiado por muitos partidos. A campanha dele era Milionário. milionária, mas quem ganhou Diferente do Jânio, Pois é, Tipo. diferente do Jânio. alguns anos depois. Ele era também bom, deu presidência. era de oratória, né? É. Era Quando- professor. Transfugante, demagogo e populista. Pois é. E aí ele é cheio de mise-en-scène, né? Essa própria história da vassoura. A própria vassourinha Né? Ou seja, ele tinha um jogo de palco, digamos Sim. assim, né? E aí, É. enfim, se você pensar em com quem que ele concorreu para presidente, vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala, aí você vai ver por quê. Então, sempre ele vencia os favoritos, né? Por exemplo, do Ademar de Barros. O Ademar de Barros, uma pessoa muito importante para o governo de São Paulo, ainda que por 1% só, Pois 1% é. dos votos. Mas o cara ganhar do Ademar de Barros era um grande feito para um Sim. político que era praticamente Sim. estreante, né? Sim. Comparado com o Ademar de Barros.
Então ele teve uma intensa participação legislativa. E terminou por ser eleito deputado estadual em 1951. Mas quando foi deputado federal em 1958, no Paraná, simplesmente viajou para o exterior. Rapaz, aí a gente chegou naquele personagem É tão o Ciro parecido. Gomes. É você, Ciro Gomes? É o Ciro Gomes, que nunca... O Ciro Gomes teve uma época que ele teve uma carreira meteórica. Sim, ele também teve uma carreira meteórica. Ele foi prefeito, foi governador, aí ele virou deputado federal. Quando ele virou deputado federal, o que ele fez? Foi embora para os Estados Unidos estudar. É. Ninguém vê a atuação dele como parlamentar porque ela não existiu. Inclusive, ele admitiu isso em público. E aí a gente percebeu, rapidamente montando esse roteiro, a semelhança entre os dois personagens. Sim. Um também é todo bom em oratório. Sim, carreira meteórica. Ele é professor também, o Ciro Gomes de Direito. Além, é claro, foi para o exterior. Foi para o exterior, pois é. Né? Ninguém está falando nem de Paris ainda, né? E hoje em dia, agora, nós estamos vendo o Ciro Gomes passando uma vergonha danada, defendendo voltar ao dia. Está fazendo algumas coisas que não devia fazer, né, bicho? Então, cheio de mise-en-scène que nem o Ciro Gomes. Então, ele foi carreira meteórica, exibicionismo, drama, né? Drama. Cara, oh, meu Deus, puxaram o meu tapete, o que é que eu vou fazer e tal. E fugir para o exterior é uma estratégia. Sim. Então, o candidato de JK era o Marechal Lott, que tinha dado o golpe legalista. Pois é, o golpista legalista. Sim. Mas o 22º presidente foi... é o Jânio Quadros. O Jânio. Por quê? O Marechal Lott, ele não sabia falar em público. Não sabia falar em público. Era um general, né? O que ele sabia era toda a ordem. Ele sabia dar golpe, né? Mesmo que for legal, mesmo legalista. Pois é. Aí pega um cara como o Jânio, que já era curtido nas salas de aula, né? Sim. Mas, enfim, ele era o Collor dos anos 60, né? Não? Varrendo a bandalheira. Era o caçador de Marajás, como a gente vai chegar daqui a alguns vídeos, talvez, nos anos 90. Era o caçador de Marajá dos anos 60. Então, o Jango não era vice do Jânio, era vice do Lott. Era vice do Lott, vai continuar. E o povo votou nele, tudinho. Ou seja, naquela época era separado, né? E também porque a gente nem sabe quem era o vice do Jânio Quadros. Exatamente, ninguém ficou na história, a gente não viu isso em canto nenhum, né? Deve ter em algum lugar, mas a gente vai procurar. Aparece aí, né? Sim. Aparece aí na frente. Mas, enfim... Nova capital, nova década, tudo vai mudar. E aí, resultado? Depois de 7 meses depois, tudo vai mudar de novo. Por quê? Porque, né? A história que todo mundo conhece. O Jânio passou só 7 meses como presidente. Sim. Né? Mas vamos ver o que é que ele fez, né? Para combater a burocracia, tomou emprestado a Winston Churchill, grande Churchill, que usaram o método durante a guerra, o hábito de se comunicar com ministros e assessores diretamente por meio de memorandos. Apelidados pela imprensa profissionalmente os bilhetinhos do Jânio. A imprensa dizia que eram os bilhetinhos, né? Ele governava com bilhetinhos. Nisso ele parecia com o Churchill, segundo o que a gente... Só que um ajudou a vencer a Segunda Guerra, né? E o outro proibiu a vinha de galo no seu fundo, maior biquíni e regulamentou o carteado. Revolucionário. Revolucionário. Agora, revolucionário mesmo era o Che Guevara, que ele condecorou. Olha que loucura, condecorou o Che Guevara. Ele era um conservador. Era um conservador. E condecorou o Che Guevara, mas por quê mesmo, hein? Com a grande cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Pois é. Em agradecimento pelo Che Guevara ter atendido seu apelo a libertar mais de 20 sacerdotes. Pois é. A questão foi com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica sempre querendo se meter. Então, o que é que aconteceu? A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul já foi atribuída a personalidades como Sukarno, Alan Prost, Chiara Lubitsch, Eisenhower, Netanyahu. Netanyahu, que saiu recentemente do governo do Parlamento de Israel. Elizabeth II, a rainha da Inglaterra, Margarida II, Amália Rodrigues, aquela cantora portuguesa, né? Alberto Fujimori, que depois foi anulado, que, enfim... Bashar al-Assad. Pelo amor de Deus. Bashar al-Assad, que ainda não anularam, o Nelson Mandela, Yuri Gagarin e o Neil Armstrong. E o cara que pisou na Lua, né? Neil Armstrong. Então, essa condecoração foi difícil, foi, não? Teve horríveis repercussões lá fora e aqui. Os oficiais do batalhão da guarda se recusaram. Recusaram a fazer as honras. E só pode comer na véspera do evento. Eita. Porque também, né? A gente estava no meio da Guerra Fria, recentemente Revolução Cubana. O cara pegar e condecorar um comunista, né? Condecorar o Che Guevara ainda. Na verdade, o esforço dele foi de salvar vidas, né? Sim. Mas assim, enfim. Sim. Bom, é questionável. Sim, é questionável. E ainda mais o quê? Se foi assim com o Che Guevara, imagine se fosse Fidel Castro. E de fato o Fidel deve ter se envolvido nessa libertação.
Porque não tinha como. Sim. Ele era o ministro na época. Era o né, ministro na época, o Che. Então, pulando esses episódios pitorescos, né? E na empresa e no Congresso, violentos protestos com condecoração. Alguns militares ameaçaram devolver essas condecorações. Foi pesado, pesado. E ele segurou a onda. Sim. Ele segurou a onda. Tanto que ele foi condecorado e Depois consta a condecorado. condecoração. Derrubaram a do Alberto Fujimori, mas Che Guevara continua sendo na lista dos condecorados. Enfim. A política externa independente, criada por Santiago Dantas, justamente com Afonso Arendas e Araújo Castro. No tempo do Getúlio. No tempo do Getúlio, e adotado pelo Jânio, introduziu grandes mudanças na política nacional do Brasil. Então o país transformou as bases da sua ação diplomática, né? Um ponto de partida, né? Para a história contemporânea da nossa política internacional. Passou a procurar estabelecer relações comerciais diplomáticas com todas as nações do mundo. Que manifestassem interesse no intercâmbio pacífico, independente de ideologia. Independente da ideologia, mas... O que não acontece mais né? desde Bolsonaro. Uhum. A partir de Bolsonaro, as relações passaram a ser pautadas na ideologia do governante. Para ver o quê? Então, a UDN, Roberto Marinho, Dona Globo, Jornal Estado de São Paulo, na figura do Júlio Mesquita Filho, a Igreja Católica, na pessoa do arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara. Se opuseram às mudanças na política externa. E seus eleitores conservadores começaram a acusá-lo de estar levando o Brasil ao comunismo. Olha aí, como sempre. Como sempre. Se você virou à esquerda, olhou para a esquerda, virou comunista. Pelo menos naquela época era assim. Hoje em dia ainda é. Na época tinha pelo menos a União Soviética, né? Mas agora tinha os soviéticos. Agora nem isso não tem mais. Só tem 1, 2, 3 gato pingado no CA de psicologia, sei lá onde. Mas enfim. O serviço de espionagem da União Soviética, KGB, e da Tchecoslováquia, STB, conseguiram aproximar-se da presidência. Numa reunião em Brasília, em 5 de maio de 1961, com Alexander Alexiev. Tá aparecendo aí o nome. O Alexeyev. Agente da KGB, o Jânio conseguiu restabelecer as relações Brasil-União Soviética. Olha que interessante. Em plena Guerra Fria. Em plena Guerra Fria. O cara se aproximou da União Soviética. Quer dizer, aí os conservadores eleitores eles ficaram loucos, né? O livro do Almirante Pena Boto, A Desastrada Política Exterior do Presidente Jânio Quadros, reflete um pouco a revolta, né? Só o título já fala, né? Pois é. A elite conservadora ficou realmente muito indignada. O Jânio planejou anexar ganhando francesa. Essa aí é uma aventura, né? É doideira. O Departamento Ultramarino da França ao território brasileiro. A operação militar foi denominada Cabralzinho. Um dia você tem o Pedro Alves Cabral, outro dia você tem o Cabralzinho. E tinha que ocupar, né? Se possível, de forma pacífica. Se possível. Se não fosse possível, ia botar o exército lá. Antes disso acontecer, no entanto, pendurou a chuteira. Pendurou a chuteira, né, cara? Tá passando aí a imagem. Agora, ele fez coisa boa também. Ele criou as primeiras reservas indígenas. Nem sabia o Parque do Xingu. Nem sabia. Nacional do Eu não sabia que tinha sido dele, não. Eu também não sabia, não. E os primeiros parques ecológicos nacionais. Hoje em dia, os parques ecológicos nacionais estão sendo tudo destruídos. Ou seja, ele até que fez algumas coisas. Algumas coisas boas, mas... Enfim, ninguém é só ruim, né? A não ser aqueles caras que passaram um dia no poder, sei lá, uma semana, né? Aqueles que a gente estudou no tempo antes do Getúlio. Mas no dia 21 de agosto de 1961... Jânio assinou a Revolução, que anulava as autorizações legais, otorgadas a favor da empresa Rana, restituiu as jazidas de ferro de Minas Gerais para a Reserva Nacional. Nacionalizando, né? Sim. Sim. Nacionalizando uma empresa, uma jazida que era particular, ou seja, já é também um movimento socialista esse aí, né? E depois, 4 dias, os ministros militares pressionaram o Jânio a renunciar. Forças terríveis se levantaram contra mim. Dizia o texto da renúncia. O texto diz assim: fui vencido pela razão e assim deixo o governo. Nestes 7 meses cumpri meu dever. Tenho cumprido dia e noite, trabalhando legalmente, sem versões nem rancores. Mas moldaram-se meus esforços para conduzir esta nação pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica. A única possibilidade do programa de pedir justiça social que tem direito ao seu generoso povo. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia. Expandindo os interesses gerais, apetites e ambições do governo, dos grupos ou indivíduos. Inclusive do exterior. Forças guerreiras não lutaram-se contra mim. Eu me entreguei ao infame, até com a desculpa de colaboração.
Se permanecesse, não manteria confiança e tranquilidade, ordem quebradas. Indispensável no exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública, encerro assim com um pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes, sempre os estudantes, para ele, para os operários, grande família do país. Esta página de minha vida é de vida nacional. A mim não falta coragem da renúncia. Saio com um agradecimento e um apelo. O agradecimento é aos companheiros que comigo lutaram e me sustentaram, dentro e fora do governo. E de forma especial às Forças Armadas, cuja conduta decepção em todos os instantes proclama esta oportunidade. O apelo é no sentido da ordem, do congraçamento, do respeito e da estima de cada um dos meus patrícios para todos. Todos para cada um. Somente assim seremos dignos deste país e do mundo. Somente assim seremos dignos da nossa herança e da nossa predestinação cristã. Retorno agora ao meu trabalho de advogado e professor. Trabalhemos todos. Há muitas formas de servir nossa pátria. Brasília, 25 de agosto. Agosto? De 1960, agosto de novo, olha aí. Jânio quase. Eu Então estou imaginando o locutor da Voz do Brasil. Pois é, se a gente achar, a gente troca a locução dele pela nossa. Sim. Mas o que é interessante dessa história toda é que o homem da vassourinha, Sim. ele terminou não varrendo a corrupção, não varrou. obviamente. Porque não tem como. Não tem como. Mas ele entregou algumas coisas e saiu de uma maneira muito engraçada, né? Sai de maneira muito engraçada, porque forças externas. E no final das contas, ele admitiu para uma pessoa, depois, não sei se foi um biógrafo, Não sei. que ele tinha saído pensando que alguém ia dizer, mas Jânio, fique, né? Queria dar golpe. Um golpe assim, nem que fosse um golpe assim pela saudade, né? E também tem um fato que ele tinha mandado o Jango para a China. Aí ele fica dizendo, não vão deixar os comunistas assumir não, vão ter que me botar. Pois é. Aí e era o plano perfeito, só que não deu certo. Não deu certo não, ninguém ligou. A única coisa que aconteceu foi aproveitaram já que o Jango estava na China e em 1964... Mas ainda vai ter algumas coisas que a gente vai ver. Que ainda tem 1961 até 64. Daqui para lá teve os anos do governo do Jango. Jango, né? Que a gente vai ver no próximo vídeo. Próximo. Até lá. Até.